Começamos, hein? Olha, O Wilson. começa pelo nome da operação, que ficaria, em vez de encontrarem, irem buscar um nome tão complexo, né? Poderia simplesmente usar déjà vu. Que é muito, é muito, Parece cena de outro capítulo. é impressionante, né? Porque a gente está vendo aí novamente um governador acusado de corrupção, uma primeira-dama acusada de corrupção, um vice-governador, por enquanto citado. A gente está vendo aí o presidente, novamente o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, também alvo de busca e apreensão. A gente está vendo aí que esse presidente da Assembleia Legislativa é mais um petista, acusado de ser ladrão. A gente está vendo aí um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho sendo alvo da operação. Enfim, são tantas as coincidências, entre aspas, né, com experiências recentes na política e na governadoria do Rio de Janeiro, que a gente olha assim, não é possível, essas pessoas devem ter coragem de beijar cobra na boca, né? Porque é impressionante. Será que não bastam os 282, 290 anos de prisão, que é a condenação até agora? Por enquanto, vai passar dos 300 muito, né? Do ex-governador Sérgio Cabral, né? Que, digamos assim, inaugurou essa fila de ladrões notórios que estão sendo pegos pela justiça. Depois vem um Pezão, né? Mesma coisa. Antes dos dois, Garotinho, a mulher do Garotinho, né? Dois ex-governadores que também passaram pela cadeia. Olha, é impressionante como o povo do Rio de Janeiro, tão simpático, acolhedor, né? Uma cidade tão linda, fica sujeito a uma classe política vagabunda, da pior espécie, né? Em cada um desses escândalos, eu me lembro que eu sempre fazia referências à péssima qualidade da classe política do Rio de Janeiro. Eu sempre dizia, puxa vida, isso mostra nesse escândalo do Sérgio Cabral, com tantos políticos cariocas ou fluminenses envolvidos, como é que essa é a pior classe política da história. Não é, eles vão se superando, a cada eleição vem gente pior ainda, né? E assim, não que o povo escolha ladrões para tomar conta da coisa pública, mas é que, uma vez eleitos, né, eles acabam não resistindo às tentações, né? Até governadores, como é o caso do Wilson Witzel, que foi eleito prometendo fazer diferente, né? Prometendo punir ladrões, prometendo não roubar, não deixar roubar, prometendo uma série de coisas que, afinal de contas, ficaram para trás. Lana, faltou o quê? Faltou blindagem para o governo? Não, é assustador. Parece que o governo do Rio de Janeiro é amaldiçoado, né? Um atrás do outro, terrível a situação. Eu tenho... Lamento muito pela população do Rio de Janeiro, porque além da descontinuidade das políticas públicas, do desrespeito, da falta de caráter, são pessoas, nesse caso o Witzel especificamente, foi eleito, como disse o Cláudio Humberto, segurando esta bandeira do combate à corrupção, né? Então, claro que ainda precisa ser investigado, e é importante que se diga que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, autorizou a retomada do processo de impeachment do governador, do Wilson Witzel. Ele revogou uma decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que havia tratado do rito, né, do processo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, para que formasse a comissão, detalhes sobre a formação dessa comissão especial que vai discutir o processo de impeachment. Então, só trazendo essa informação, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o processo pode ser retomado a partir de agora. Mas é impressionante como a gente realmente não dá para acreditar que é uma novela diferente, né? Parecem só novos capítulos de uma mesma novela que se arrasta e que leva o Estado do Rio de Janeiro para o pior do que há na gestão pública, né, do país. Assim, é um péssimo exemplo de gestão, e o desgaste que isso provoca, o desperdício de dinheiro público, não só no que está sendo investigado, no momento de combate à pandemia. Só lembrando, para quem esqueceu, a gente ainda está no meio de uma pandemia, né, e tem que enfrentar esse tipo de situação. Lamento muito, é um dia muito difícil, né, de trabalho para nós. Imagino que o povo do Rio de Janeiro deve estar muito insatisfeito, muito revoltado e com razão. Essa decisão... Eu acho... Oi, Cláudio, pode... Não, Cris, assim, eu acho que é claro que a gente tem a obrigação
de oferecer algum benefício da dúvida aos acusados, né? O governador veio a público muito valente, falando, enfim, criticou todo mundo e falou com muita firmeza de que era inocente, que os ganhos da mulher dele são todos declarados ao imposto de renda. Ele disse que tudo mediante nota fiscal, não há pagamentos com dinheiro em espécie, nem com cheque de origem desconhecida, é tudo nota fiscal e empresa conhecida, etc, etc, tudo legal, legítimo, lícito. Ela é advogada, já prestava, antes da eleição dele, já prestava serviços para essas empresas e, portanto, não há o que alegar com relação a isso. É o que ele diz, né? Ele também levantou uma suspeita que eu já ouvi antes. Assim, cabe ao governador do estado escolher o chefe da Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça é uma escolha do governador. O novo Procurador-Geral de Justiça será definido pelo governador do Rio de Janeiro no fim do ano. Ele também insinuou que a iniciativa do Ministério Público era para tirar ele do jogo, né? Tanto quanto a iniciativa de pedir a busca e apreensão na casa do vice. É para o vice ficar esperto, né? Para fragilizar de alguma maneira o vice. Só que o vice tem lá um histórico, embora modesto, né? Tem um histórico que, não digo que é um histórico comprometedor, né? Mas ele, por exemplo, trabalhou com esse Mário Peixoto, esse empresário que está no centro aí das investigações, né? Que seria o operador financeiro do esquema, etc. Ele foi assessor, o vice-governador foi assessor, é muito jovem ele, inclusive, né? Mas eu acho que foi chefe de gabinete desse camarada, quando ele foi político. Enfim, há alegações de toda sorte, né? Mas as alegações do Ministério Público são muito sólidas, muito firmes, né? Muito contundentes. É claro que isso não significa condenação, isso significa apenas que há denúncias graves, apenas não, né? Já é muito, né? São denúncias gravíssimas e o governador terá que se defender delas, assim como o Ministério Público terá que provar tudo aquilo que alega. Então vamos aguardar para ver, mas pareceu uma providência adequada mesmo, o afastamento do governador do cargo, até porque no exercício das funções ele pode muito bem manobrar à vontade. Um governador do estado tem muito poder, né? Poder inclusive de manipulação de pessoas, de fatos, documentos e tal, e essa decisão do ministro Benedito Gonçalves me pareceu bastante adequada, a do afastamento. Desculpa, Cláudio. E ainda assim o desgaste está colocado, né? Mesmo que seja que ele consiga provar ali por A mais B que é só um mal-entendido, que não é isso, que a delação é exagerada, como ele disse, xingou. Mesmo que ele prove, está colocado o desgaste. A população sofre, todo mundo sofre com essa confusão, com essa falta de clareza, de falta de transparência, né? Cris, difícil, né? Não, é complicado. E as denúncias são muito... O vice-presidente... Pois não. O vice-presidente, uma das pessoas que repercutiram isso foi o vice-presidente da República, né? O general Hamilton Mourão, e ele apostando, é um palpite, né? Que o governador não volta ao cargo. É de fato muito difícil, mas ninguém deve subestimar a capacidade do Supremo Tribunal Federal de fazer presepada, né? Então, assim, não me admira ou não me deixaria espantado se algum ministro do Supremo Tribunal Federal adotasse a posição ou a decisão de fazer o Wilson Witzel voltar ao cargo. O Cláudio, Lana, Cláudio, você abordou essa questão do judiciário e aí eu queria lançar outra questão aqui para a nossa conversa. É claro que gera até muito substância, né? Muito ingrediente para o falatório, principalmente da parte de quem é acusado, justamente a forma como se deu o afastamento do Wilson Witzel, né? Por uma decisão do ministro do STJ, sem que ele pudesse ter prestado nenhum tipo de esclarecimento mais formal ali. Isso não joga à luz mais uma vez esse protagonismo do judiciário, a forma como se deu, ou nesse caso, e aí eu não estou defendendo ninguém aqui, muito menos que foi o que aconteceu por lá, até porque as denúncias são horrorosas, né? São desvios na área da saúde, né? Principalmente envolvendo questões de combate a uma pandemia horrorosa que vitimou já tantas pessoas no país. Mas não cria uma polêmica que poderia ser evitada neste momento, Cláudio?
O que a gente vê é que, bom, primeiro é preciso ficar claro por que o Superior Tribunal de Justiça foi que ordenou isso. Porque cabe ao STJ tomar decisões dessa natureza envolvendo governadores do Estado. É uma atribuição do STJ. Portanto, é legítimo e é previsível até que um ministro do STJ se ocupasse dessa tarefa, né? É claro que esse tipo de processo, quando entra no sistema, há um sorteio, enfim, que é feito por computador, né? Um sistema randômico e tal, caiu no colo desse ministro, mas podia ter ido para qualquer outro ministro, inclusive, que poderia ter outro entendimento. Por exemplo, se cai na mão do alemão, que é o ministro Felix Fischer, né? Ele metia o Whitson na cadeia, mas olha, ia deixar morfando lá, não era só 180 dias não, né? Ia deixar uma boa temporada, como aconteceu, aliás, com o ex-governador Luiz Fernando Pezão, ficou 1 ano preso, sem nem sequer, até hoje, parece não ter sido denunciado à justiça. Mas, de qualquer maneira, assim, o Ministério Público junta aquela coisa toda, aquelas provas e tal, demonstra ao magistrado o que tem e faz os pedidos. E o magistrado, então, pondera se concede, se não concede, etc. e tal. Agora, no mínimo, assim, eu não sei, né? Para mim parece estranho mesmo que uma autoridade da responsabilidade de um governador do Estado não seja ouvido antes de uma decisão como essa. Né? Uhum. Não seja oferecida a esse governador a oportunidade de apresentar suas razões, sua defesa, etc. A menos que o ministro tenha ficado absolutamente convencido, como demonstrou ter ficado, de que o governador é mesmo ladrão, continuava roubando e para que ele não produzisse mais danos ao erário, então resolveu afastá-lo do cargo. O pedido do Ministério Público Federal foi de prisão. Só para deixar claro aqui, a gente acompanhou na reportagem, mas os crimes que estão sendo apurados são corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E aí, como o Cláudio Humberto disse, o afastamento é para que ele possa se defender, inclusive para que ele não atrapalhe as investigações ao longo desse processo, porque um cargo de governador é muito influente, né? Então, tem todos esses elementos que compõem a decisão de hoje, um afastamento, então, portanto, determinado para que ele possa agora enfrentar essas acusações e apresentar as provas que diz que tem, né?